rapaz. Galera boa. Vixe, parece que já fechou aqui o quadrado. Maria Covarde, meu! Ave Maria, é a Mardia e o urso! É isso? A caixinha de ouro, Bahia. É, minha amiga, me dê um Mac fritas com você embalada, por favor. 02! Tá aprovado. Muito bom, muito bom. Bem em ordem. É cá, coisa Opa. linda. Agora vamos Totalmente covarde. Vamos. Quero o nome, idade, o que calça e o diâmetro da cintura. A campainha. Opa, vai, fala. Eu dou 10 mil se você ficar gritando ali perto no pé do Filipão ali, ó. Olha, não, não. Eu vou dar um prazo pro senhor regularizar